dizer para vocês que o conhecimento de mediação e o ensino de mediação não se dá da forma como nós, pioneiros, começamos no Brasil. O que ocorria lá nos idos da década de 90? Já se tinha pouca notícia. Em 1990, não, em 89, eu participei de um congresso internacional de direito de família em São João de Porto Rico. E eu, na época, estava trabalhando numa dissertação de mestrado sobre reprodução humana assistida. E era uma coisa até interessante, porque não existia legislação nenhuma, e eu me interessava bem pela matéria. Então, fui convidada a explanar sobre a matéria nesse congresso, e quando eu passava pelo corredor, eu vi uma placa muito grande, mediação. Aliás, mediação. O que é isso? Então, eu fui dar uma olhadinha, como dizem os nossos brasileiros, do que se tratava. E a cada palavra que eu ouvia sobre mediação, mais eu ficava curiosa e mais eu me encantava. Por quê? Porque eu sabia, mediação não é uma coisa da nossa cultura. Eu até, os primeiros clientes de direito de família que eu tinha no nosso escritório, eu não tinha a menor ideia do que se chamava fazer advocacia com paz. Então, eu enveredei pelos temas que se me apresentavam na época, muito mais pelo processo mental do que pelo processo emocional, intuitivo. Então, porque nós sabemos, mediação tem de ser cultural, tem de começar dentro da casa da gente. Muito poucos de nós, na minha época, tivemos pais que diziam assim, que ouviam os nossos interesses, que ouviam as nossas ponderações e que discutiam para tomar uma decisão. As decisões nas famílias tradicionais do Brasil, de uma das quais eu participei, era assim, o pai era a autoridade, a mãe era a autoridade e a decisão era simplesmente uma decisão de cima para baixo. Então nós não tínhamos tradição disso. E é aí que ela tem de começar. Hoje, as crianças são ouvidas, né? E nas escolas nos Estados Unidos, as crianças fazem mediação na hora do recreio. Porque já começou a se trabalhar isso nas comunidades há muitos anos. E eu ouvi com muita satisfação aqui da Giovanni que o Vesúvio é um nome muito querido, um dos baluartes da mediação aqui no Brasil, ele se arvorou a fazer um trabalho, ele desenvolveu um projeto semelhante aqui em Joinville. Infelizmente, não estou com ele para poder abraçá-lo e parabenizá-lo, porque é por aí que se deve começar. Mas eu comecei pela pós-graduação. Eu tive a honra, eu tive a benesse de receber essa missão, de ser, e aqui com a maior humildade, porque é muito difícil a gente ficar num local onde a gente sabe que vai levar ao lado o tempo todo. Foi o primeiro trabalho, foi a primeira tese que se arvorou em desafiar o conservadorismo das escolas de direito. Fiz questão de defender a minha tese, que era mediação, um processo judicioso, mais além da justiça, um processo judicioso numa faculdade de direito federal extremamente conservadora, uma banca extremamente conservadora. E no final da minha apresentação, e a felicidade nossa, nós que já passamos ali pelas bancas de doutores sendo examinados para essas situações, nós sabemos que nós, sentados do lado de cá, estamos muito mais dentro da matéria que está sendo apresentada do que os próprios examinadores. Mas aqui eles faziam muita questão de saber do que é que eu estava falando. Primeiro, na época, ainda existia um preconceito bem maior contra as vozes petulantes femininas. E esse nariz grande meu, ele não está aqui à toa. O tamanho dele é proporcional ao meu atrevimento. Então, na época, eu disse, eles me
sabatinaram, e normalmente as sabatinas são feitas em torno de 4 horas, né, a sabatina de doutoramento. A minha foi muito além. E, no fim, um deles me questionou: qual é o direito que a senhora está defendendo aqui nessa sala? E eu disse a eles: eu estou defendendo o direito de ter os meus conflitos, os conflitos da humanidade e os conflitos de todos os brasileiros, terem os seus conflitos resolvidos de uma forma pacífica, não adversarial. E nesse momento eles resolveram me abandonar e me deixar à própria sorte. Mas aí a minha trajetória começou. E começou na universidade que eu dava aula na época, que era a Universidade Católica de Minas Gerais, e que também ainda oferecia algumas dificuldades para a implantação de qualquer tipo de alternativa ao judiciário. E foi muito difícil fazê-los entender que a mediação e todos esses processos pacíficos não são processos alternativos. Eles são os primeiros processos aos quais as pessoas têm de se valer para resolver de forma definitiva os seus conflitos. Então, lá na Universidade Católica, nós tivemos a oportunidade de fundar um núcleo de mediação e de arbitragem, aliado à disciplina Técnicas Alternativas de Resolução de Conflitos. E a alternativa eu não consegui, a princípio, retirar do título da matéria, mas com essa disciplina, Técnicas Alternativas de Resolução de Conflitos, nós conseguimos formar muitos mestres que fizeram dissertações maravilhosas, uma tese de doutoramento maravilhosa também em cima de alternativa. E daí eu entendi que eu podia voltar para a minha montanha e ficar ouvindo os passarinhos. Mas nem sempre é assim. Eu vi que esse instituto ainda estava sendo muito maltratado. Ele estava sendo tratado como uma fonte de divisas, como uma fonte de dinheiro, ou como uma forma de apresentar alguma coisa inusitada. E eu tive, então, de voltar às redes para ensinar para as pessoas nada mais, nada menos do que é mediação. E é isso que eu vou pedir licença para aqueles que já fizeram cursos, talvez, ou não só para embasar aquilo que eles já estudaram, para acrescentar ou retirar alguma coisa da sua definição. E para iniciar, eu vou pedir que ela, então, projete os princípios, vão determinar e vão nos ensinar o que é mediação. Tudo que sair disso aí não é mediação. Então, quando se falar em mediação judicial, não é mediação. A mediação onde o mediador ensina ou determina alguma decisão, não é mediação. É uma que tem um pouco de neutralidade, não é mediação. Mediação é isso aqui. Não. Se nós sairmos, nós estamos maculando esse estudo. Ele é um processo voluntário. Por que ele é voluntário? Nós precisamos estar dispostos ao processo de mediação. Se nós quisermos, e isso é o que ocorre normalmente nos dias de hoje, se nós quisermos nos instruir, nos educar a respeito do que é bom até que a gente aceite levar um caso a um processo de mediação para que a gente se instrua. É ali que a gente vai aprender. Ele é um processo voluntário. O princípio da voluntariedade é aquele que vai nortear aquelas pessoas em conflito a terem o seu processo resolvido. A não adversariedade. Não existem lados. No meu livro, eu ainda usei a expressão partes para me referir às pessoas que entram no processo de mediação. Mas hoje eu entendo que as pessoas que estão nesse processo, elas não são partes, elas são participantes. Elas estão cooperando com o processo na medida em que elas estão construindo uma nova lei, na medida em que elas estão
fazendo uma estrutura, trabalhando um aparato que vá determinar como e de que forma esse conflito será resolvido. Essa intervenção de terceiro é a única coisa que diferencia do processo de negociação. No processo de negociação, as partes, vamos dizer assim, elas têm autoridade total para determinar aquilo que elas querem negociar. Evidentemente, nós estamos falando de uma negociação direta e não a negociação através de representantes, que hoje em dia é um grande must, não só nos Estados Unidos como no Brasil. Então, é mais um ramo profissional que os advogados abraçam e podem abraçar com galhardia para poder desenvolver o seu trabalho. Então, essa intervenção de terceiro é um outro princípio que nós não fazemos mediação sem um neutro interventor. E quando nós falamos de neutralidade, nós estamos falando de neutralidade mesmo. Nós não estamos falando de imparcialidade. O juiz é imparcial. O mediador é neutro e imparcial. Então, neutralidade e imparcialidade são duas coisas diferentes. Neutralidade trata da isenção absoluta do mediador em intervir no mérito do conflito. E a imparcialidade, todos nós sabemos, ela trata simplesmente da forma com que o juiz se mantém isento de alguma forma, beneficiar uma ou outra parte. Então, essa diferença, ela faz uma grande figura na definição de mediação. Nós não podemos jamais conseguir. Eu me lembro que uma vez eu dava um workshop na Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e uma juíza resolveu me desafiar em cima disso e me perguntar por que eu achava que neutro era uma coisa imparcial. Eu perguntei para ela se ela era juíza. Ela disse que, como é que ela, como juíza, definia os processos. Ela disse, com isenção das partes, mas eu tenho que verificar quem é que está certo e quem é que está errado. Eu tenho que colocar uma sentença, eu tenho de determinar por que estou colocando essa sentença e, consequentemente, eu sou imparcial e sou neutro. Eu acho que a senhora continua sendo imparcial, mas neutra a senhora não está sendo. A senhora está dando razão a quem a senhora acha que tem. Então, por favor, não confundam neutralidade com imparcialidade. São duas coisas bem distintas. Depois nós temos a autoridade das partes, que é o que diferencia e o que caracteriza realmente a figura do interventor neutro e imparcial, porque ele tira dos seus ombros a possibilidade de decidir, a forma de influenciar e vai colocar nos ombros das partes esse poder de decisão. São elas que, através do arcabouço dos seus conceitos, dos seus preconceitos, dos seus entendimentos, do que ela conhece, do que ela tem medo, ela vai determinar o que é importante. E, evidentemente, nós vamos, no início de um processo de mediador, encontrar arcabouços completamente antagônicos, muitas vezes, mas, na medida em que o processo se adianta, a gente consegue diferenciar, ou melhor, a gente consegue identificar pontos comuns que levam ao que a mediação objetiva, que é o acordo das partes. Então, essa autoridade, que é quase a mesma coisa que a autonomia da vontade, né, dos princípios do direito civil, é quase essa autonomia da vontade, mas ela vai além, porque essa lei, ela vai vigorar como os contratos para as partes, ela vai ter força de lei entre as partes, mas ela é flexível, ela pode mudar no desenrolar do processo,
ela pode mudar até o momento em que as próprias partes determinarem que ela pode modificar, se modificar. Então, a autoridade das partes, essa autoridade das partes, ela é o momento crucial da mediação e é onde nós, advogados, temos a maior dificuldade de aceitação e de performance dentro do processo. Porque nós, advogados, estamos acostumados com um local privilegiado, com o estrelato das grandes discussões, e nós vamos ter muita dificuldade em ficar caladinhos, presos ao nosso papel muito importante, que é de resguardar os direitos individuais. Então, aqui, nós não vamos poder falar em primeira mão. Nós só vamos poder falar a pedido dos nossos clientes, a pedido das pessoas que nos pediram para serem representados. Então, essa autoridade é o que diferencia o processo. Pode parecer também muito paradoxal, mas flexibilidade do processo e neutralidade são coisas que também estão juntas. Por que ele é flexível? Ele é flexível desde o momento que as partes adentram. Eles não se baseiam em nenhuma, é um processo que não se baseia em estrutura nenhuma. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma palestra de um mediador de família que disse que ele percebeu, já à entrada das partes no seu escritório, um desequilíbrio de poder muito grande entre as partes que iriam negociar a guarda de um filho. Então, o cidadão que adentrou, evidentemente a parte mais poderosa, aparentemente mais poderosa, questionou para esse advogado mediador: doutor, qual é a lei que embasa os meus direitos aqui nesse processo? E ele, humildemente, olhou para o escritório, olhou para todas as estantes e disse a ele: o senhor pode escolher. Qual que o senhor quer? Nós temos o código alemão, nós temos o código suíço, nós temos doutrina da common law, e nós temos uma lei muito interessante, que é uma lei de Salomão, que manda cortar o fio pelo meio. Cada um fica com um pedaço. Qual que você quer? Então, nesse momento, o mediador já começa a ter de ser flexível. Ele tem que apresentar, ele tem que mostrar a realidade, mostrar os quadros da vida para as partes que se apresentam, sejam elas poderosas ou não poderosas. A lei, ela tem esse condão de colocar as pessoas no mesmo patamar, mas a mediação, ela tem o dom de colocar as pessoas com o mesmo sentimento. Isso é um passo um pouquinho maior do que a lei já chegou. Informalidade. Por que informalidade? Nós poderíamos questionar, vai virar uma bagunça isso aí, né? Como é que nós podemos fazer um processo totalmente informal, não se sabe como começa ou como termina? Não é bem assim, né? Aqueles que já se utilizaram de institutos e de entidades de mediação, de arbitragem, sabem que existem regulamentos que oferecem uma certa estrutura para suportar as questões logísticas, as questões de informação que o processo exige. E cada mediador também tem o seu aparato pessoal. Eu faço uma verdadeira festa no meu escritório, né? Eu faço uma festa. Eu faço uma questão de colocar uma mesa cheia de quitutes, e já colocar um fumódromo a alguma distância considerável, de deixar as pessoas o mais confortáveis possível, principalmente quando se trata de casos de família. Então, cada um tem um jeito de tratar a mediação. E ele pode se colocar, isso não significa que ele não coloca a sua personalidade. Ele vai dizer: vocês querem parar agora, vocês não querem parar, vocês querem continuar. E, olha, como é que nós vamos começar esse processo? Bom, a minha prática foi sempre de apresentar, de desenvolver o processo em sessões de 4 horas. E isso
sempre a pergunta que os iniciantes nesse processo de mediação me questionam. E como é que eu vou cobrar? Eu normalmente cobro às 4 horas, né? A exemplo dos profissionais dessa área nos Estados Unidos, se cobra por hora. Então, se cobra essas sessões de 4 horas adiantadamente, né, de acordo com as partes, ou as duas ou uma só, como queiram pagar. E, então, essas 4 horas é a remuneração que o mediador vai receber. O mérito pode ser dele, ou mesmo não sendo dele, sendo das partes, esse processo pode ser resolvido até em 15 minutos, meia hora, 1 hora, 3 horas. Ele já recebeu suas 4, e se nessas 4 ele não conseguiu ainda resolver, ele vai, então, propor às partes, ou melhor, as partes de antemão já têm conhecimento de que existe a possibilidade de que uma nova sessão de 4 horas possa se estender. Eu nunca precisei da segunda sessão. E eu tenho conhecimento de várias pessoas, inclusive o Dr. Paul, que faz mediações multiparte, que é realmente um grande desafio. Ele também nunca se utilizou de mais de 4 horas de mediação. Aliás, 2 sessões, né? Uma só, 3 horas. Então, essa informalidade é o que nós temos como princípio do processo. Mas isso não quer dizer, repetindo, que nós não estejamos à vontade para apresentar para as pessoas que nos procuram para resolver os seus conflitos dessa forma não adversarial várias possibilidades. E apresentar também a nossa personalidade, porque é nesse momento que o mediador começa a construir a sua história com os participantes do processo de mediação. Privacidade. Maravilha que esse processo seja privado, porque nós sabemos de todos os percalços do judiciário, nós sabemos de todos os entraves da justiça, nós sabemos também dos famigerados deslizes da justiça, né? E isso, inclusive, me lembra um outro caso que para embasar o que eu falei, de que eu era uma pessoa que costumo falar que as coisas que as pessoas não gostam de ouvir, em que eu disse que existia corrupção no judiciário, e eu dizia isso lá em 1994, por aí, existia corrupção no judiciário, existia corrupção no judiciário. E eu avaliei vários inimigos, inclusive os próprios donos da universidade onde eu estava dando aula. Aí foi uma celeuma muito grande e tal. Aí depois, pouco depois, surgiu aí na mídia, um escândalo de corrupção em alguns tribunais de justiça em alguns estados, e eu então mandei uma cartinha para cada um deles dizendo assim: isso eu aprendi lá como princípio das provas lá no direito civil, aliás, a introdução à ciência, a introdução ao direito civil. O que é notório não precisa de prova, não é verdade, doutor? Então, que não é notório, o que é notório não precisa de prova. Então, nós podemos nos colocar dentro do processo de mediação, por mais que ele seja informal e privado, a nossa personalidade também. Bom, consensualidade. Onde um quer, 2 não vão brigar. Tá? E onde um não quer, lógico que 2 também não vão fazer a base. Mas cabe, e também as pessoas sempre perguntam, mas como é que tu podes angariar uma parte para um processo e está te sendo solicitado por uma das partes? Normalmente, quando existem os agentes e os institutos de mediação e de arbitragem, eles se encarregam disso, de contatar as partes, de apresentar os mediadores, de explicar o que é mediação, pelo menos em linhas gerais, então o processo fica muito mais fácil. Mas muitas vezes tu és procurado pelas partes, por uma parte, para fazer uma mediação, e tu tem-se já ter em mente a tua neutralidade e saber como se comportar aí. Muito delicada, muito, e é ali que vai se começar a construir a questão da confiança, que é primordial no processo, para angariar a parte que ainda não está engajada
e não está interessada no processo. Isso também me lembra meus idos de logo depois de formada, comecei a trabalhar com direito de família, eu costumava ouvir uma parte e eu ficava realmente intrigada com a possibilidade daquela parte ser tão vítima. Me ocorreu, certa feita, encontrar uma estratégia para angariar, para pedir a presença da outra parte, para eu ouvir aquela história de uma forma diferente. Eu, por sorte ou por habilidade, não posso dizer, eu conseguia, na maioria das vezes, trazer a outra parte para o escritório. E quando eu ouvia a segunda parte, eu me perguntava: quem é a vítima? Quem é o algoz? Eu não sabia mais. Então foi aí que eu comecei a trabalhar essa questão da mediação. E como foi? Na época, e eu até dizia que eu tenho um artigo de 1981 em que eu propus uma coisa fantástica, era uma coisa assim, quase que rolho de lana. Eu montei o meu escritório, contratei um psicólogo, contratei um assistente social e pedi a cada um deles que, depois de entrevistas com as partes, eles fizessem um laudo, e esse laudo eu trazia à mesa de negociação e consegui fazer algumas mediações. Eu menciono no meu livro, esse livro de 99, eu menciono um caso que me fez repensar essa política minha. Porque, na realidade, naquela época eu ainda não fazia mediação. Eu fazia uma conciliação. Especialíssima é bem verdade, porque nós não conhecemos em mídia alguma essa prática de ter esse relatório, esse material informativo para facilitar uma negociação, seja de psicologia ou seja de assistência social. Certa feita, eu me achava com autoridade de poder, né, legitimada pela solicitação de uma parte, permitir, né, ou autorizar a ida de um desses profissionais ao domicílio dessas pessoas e fazer uma entrevista para trazer para o escritório. O que aconteceu? Uma vez veio a outra parte, um cidadão, né, com os problemas psicológicos que a gente vai ver, né, pela atitude dele, e chegou no meu escritório, já eram umas 8 horas mais ou menos, e ele colocou um revólver em cima da minha mesa e disse assim: doutora, eu sou o marido da fulana de tal e eu quero dizer uma coisa, eu sou como Aníbal, se eu não ganho a batalha, eu destruo o campo. E eu entendi, eu falei: bom, aqui você só tem a oportunidade de destruir a mim, mas isso não faz muita diferença. Dizem os espíritos que a gente não pode se suicidar, mas se alguém matar, o problema é de quem matou. Então, se eu quiser me matar, não tem problema nenhum. Por favor, não mate a minha secretária, porque essa aí eu vou me sentir responsável. Mas o senhor faça o que o senhor quiser. Mas isso aí me deu informação, me deu capital para colocar de lado essa minha prática e dizer: se tu queres fazer mediação, tu tens de aprender melhor, tu tens de começar a pesquisar mais. E foi nessa época, então, que eu resolvi sair pelo mundo a buscar saber o que realmente acontecia, quem fazia, como fazia, por que fazia, e principalmente se dava o resultado. Bom, então, esse é um outro princípio, da consensualidade. As pessoas precisam aceitar, né? Eu não posso fazer como eu fiz com essa parte que não queria mediação. Na verdade, depois de sair uma conclusão, né, eu tive que aprender as duas penas, em consultas à psicologia, que apesar de ser uma ciência anã, é uma ciência muito importante no processo resolutivo de conflitos, que essa atitude dele foi uma atitude de um psicopata, uma pessoa completamente sem condições de buscar paz, resolver um processo de forma pacífica. Mas também me fez entender que as
partes têm que ser respeitadas em qualquer tempo e tem de haver consensualidade. A confidencialidade, ela é quase absoluta, né? E essa confidencialidade também, as pessoas que já fizeram cursos, elas sabem que ela se dá entre o mediador e a parte, e dentre as partes, e das partes e do mediador com terceiros. Mas algumas legislações, inclusive a legislação da Flórida, que foi uma das que eu mais pesquisei, que mais trabalhei com ela, e que me deu um embasamento muito bom para trabalhar, inclusive para fazer os estágios que, para serem certificados mediadores no estado da Flórida, eles precisam fazer uma comediação, algumas mediações e algumas comediações na Suprema Corte de lá. Eu tive oportunidade de verificar como a questão da confidencialidade funciona. Em um determinado momento, a parte, se ela infringe normas, principalmente de abuso de menores e de suspeição e coisas dessa natureza, elas não podem, então, esse princípio da confidencialidade pode ser ferido nesses processos. Então, esses são os patamares da mediação. Por favor, cuidem deles para mim, porque eu já estou aposentado, então vocês podem fazer isso por mim tranquilamente. E, com base neles, eu acho que se eu pudesse agora, esses dias, né, ter esse livrinho aí atualizado, mas essa definição ela já consta, aí eu ainda não tenho essa definição desse livro, mas eu ainda posso, nesses workshops que a gente já tem ministrado por aí, eu já tenho essa definição. E eu procurei pelo menos fazer com que ela encaixasse, como dizem os mineiros, como boca de bode. E vocês podem me ajudar se eu estiver errado, por favor. Mediação é um processo não adversarial. Maravilha. A lei da negociação, em raríssimos casos, não, é o único. Ele é absolutamente não adversarial. Aqui não é lugar de brigar. E veja bem, brigar é desamar, é realmente separar. Quando as pessoas estão brigando, discutindo, elas ainda estão se juntando, elas ainda estão se encontrando. E é por isso que o processo de mediação propicia as partes, o que eles em inglês chamam de venting, ou seja, aquela expressão de todos os sentimentos dele, sentimentos de raiva, a oportunidade que elas têm de falar junto ao outro participante, dentro do conflito, as coisas que ela sente. Nunca vi falar um juiz que ouvisse e quisesse saber o que uma parte está sentindo a respeito daquele problema. Eu não conheço nenhum juiz. Talvez os árbitros ainda se deem a essa possibilidade ou se deem a esse luxo, mas eu não conheço. Aliás, para não me desmentir totalmente, quando eu iniciei a minha carreira, existia um juiz da Várias Famílias, que era o juiz Tardier, que uma vez me surpreendeu quando ele se dirigiu a uma testemunha e disse: o senhor está flagrantemente mentindo, o senhor está falando mentira. Eu nunca tinha ouvido um juiz falar um negócio dele. Aquela tinha sido a primeira vez. Mas, de qualquer forma, ele respeitou o sentimento da outra parte, que manifestou durante o processo. Mediação é um processo não adversarial, flexível, como nós verificamos, informal e privado, onde os envolvidos em desacordo ou aparente desacordo, e pasmem vocês, eu já fiz mediação em que as pessoas não sabiam que elas estavam querendo a mesma coisa. Uma coisa é o campo da necessidade, que é muito grande. Outra coisa é o campo dos interesses, que é muito menor. E outra coisa é o campo das posições, que realmente é desse tamanho, é bem pequeno. Então, esse processo pode revelar que os envolvidos estão em aparente desacordo. Eles
em posições antagônicas, mas eles não estão com interesses divergentes. E vejam bem, eu falo muito de direito de família porque os casos de direito de família são os mais difíceis de serem mediados. Eles têm um componente de psicologia e a percepção e a sensibilidade do mediador tem de vir não só com a sua experiência e com uma angariação de técnicas para apresentar e trabalhar com o processo, mas também com vocação. Eu não acredito em médico que tenha medo de sangue. Então, com absoluta autoridade e poder de decisão, tem os envolvidos, de maneira consensual, se utilizam de um terceiro interventor, neutro e imparcial, que de forma confidencial, mediante técnicas de comunicação, os auxilia na consecução de um acordo. Boa sorte para vocês com essa definição. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu tinha... Já passei? Ótimo. Eu fiz questão de dar um pouco de emoção aqui nessa apresentação, exatamente para atingir o meu propósito. Não vou fazer propaganda do meu workshop, mesmo porque eu nem tenho ministrado esse workshop ultimamente, eu tenho estado envolvida com outras coisas, problemas pessoais, então não tenho ministrado. Mas nesse workshop eu entro nas minúcias das técnicas que o mediador precisa. Nesse livro eu menciono a maioria delas. As técnicas de ouvinte, as técnicas de observação, de auto-observação, de percepção, técnicas de persuasão, de parafraseamento, várias técnicas que precisam ser trabalhadas pelo mediador e que têm de ser levadas às últimas consequências para preservar a sua neutralidade. Muito obrigada pela paciência de vocês. Antes de passarmos às perguntas, eu não poderia deixar de dizer duas coisinhas. A primeira foi que, quando eu vi o programa do encontro, eu fiquei duplamente feliz. E o primeiro motivo da felicidade foi com o tema, treinando os treinadores, que há mais de 10 anos é o que eu venho fazendo, estou tentando fazer. E o segundo motivo de felicidade foi uma palestrante, que a professora Nazaré Serpa não sabia disso e eu não a conhecia, mas também há mais de 10 anos eu venho citando a sua obra nos meus cursos. E eu não poderia deixar passar esse momento e fazer uma tietagem e pedir uma dedicatória. O livro não é novo, não. O livro está todo rabiscado, manchado, né? Mas eu não poderia deixar de pedir uma dedicatória para o Faustino. Como podemos calcular o valor da hora? Bem prática, né? Tem alguma sugestão? Pergunta. O meu marido está rindo de mim. E ele fica rindo o tempo todo. Mas eu sou uma pessoa que fui educada por um catarinense maravilhoso, que eu tenho muita saudade, que dizia o seguinte, que atividade comercial é uma atividade imoral. Eu sei comprar. Aprendi na Universidade de Harvard e em Minas Gerais. São as duas melhores escolas de negociação que existem no mundo. Mas eu não sei cobrar. Então, desde 1994, eu cobro $125 por hora. Ele falou, mas eu tenho de aumentar. Eu falei, não, mas eu estou satisfeita com esse dinheiro, eu não preciso mais. Então, é isso que eu cobro. Eu acho que o profissional, e como é que isso ocorre nos Estados Unidos? Lá todo mundo cobra por hora, né? Se ele é um júnior, ele cobra X. Logicamente, se ele é um sênior, ele cobra 2, 4, 5, 6X. Se ele é um notório, né, saber, né, ele vai cobrar mais. Essa avaliação é subjetiva, mas normalmente as pessoas têm dados objetivos para avaliar quanto é que vale a sua hora de propiciar a paz. A segunda pergunta é, na sua visão,
qual é a principal características que um mediador deve possuir. Então, foram citadas várias, talvez esteja perguntando qual a principal característica. As melhores características do mediador, eu vou pegar uma carona aqui no livro do Valtinho e vou ler uma coisa que eu gosto muito de ler, rapidinho, muito. Tem que ver se o óculos ajuda, né? O óculos costuma ajudar. Alô, Faustino? Oi. Enquanto a minha mulher lê essa coisa, eu posso comentar um pouco sobre a primeira pergunta? Claro. Porque tem um pouco de experiência. Inclusive, pelo que eu vi, é o caixa da família. Ela já me organizou. É o seguinte, eu tinha o privilégio de comparecer, participar na audiência pública em Brasília no final de agosto, sobre o PL de mediação extrajudicial. E surgiu essa pergunta, porque muitos advogados aqui no Brasil, elas cobram não somente por hora, mas também, às vezes, de porcentagem. E a pergunta era, mediador pode cobrar também, igualmente, uma porcentagem do valor do acordo? Eu falei que não seria uma boa ideia fazer isso, porque isso vai dar um tipo de impressão que o mediador não fica bem imparcial quanto ao mérito da causa, vai tentar empurrar as partes a chegar a um acordo, e vai sair da rama de neutralidade. E foi aceito assim. Esses honorários contingentes, eles são muito discutidos nos Estados Unidos. Pouquíssimas vezes eu me deparei com uma situação de honorário contingente, na contingência do sucesso da mediação. E aqui no Brasil, a nossa prática advocatícia é receber pelo processo de modo geral, mas evidentemente que muitas vezes a gente condiciona o sucesso do caso. Mas isso que eu vou ler aqui é uma coisa que me toca de muito perto. E vejam vocês vão ter que fazer uma pequena tradução para entender a poesia disso aqui. Eu acho que é mais do que característica o perfil dele. O mediador, ele tem de ter a paciência de Jó, a sinceridade e as características da fleuma do inglês, a presença de espírito do irlandês, a resistência física de um corretor de maratona, a habilidade de romper barreiras de um halfback ou de um back central, a personalidade à prova de investigação de um bom psiquiatra, a astúcia de Maquiavel, a impenetrabilidade de um rinoceronte, a discrição de um mudo, a capacidade de demonstrar integridade e personalidade, conhecimento básico e confiança no processo de barganha coletivo, fé no voluntarismo em contraste com a imposição, crença fundamental nos valores humanos e potenciais moderados pela habilidade de acesso às fraquezas e fortalezas pessoais, aguçada habilidade para analisar o que é disponível em contraste com o que é desejável. Isso é muito importante. A sabedoria de Salomão, a percepção do felino, a memória da escrita, a serenidade do lago, a firmeza de uma montanha e a determinação de uma bússola, capaz de apreciar a dinâmica do ambiente no qual a disputa está ocorrendo, inteligente, ouvinte efetivo. Nesse workshop nós dedicamos um tempo muito grande para essa prática da oitiva das pessoas, e nós temos muito pouca paciência de ouvir. Articulador, isento para julgar, flexível, vigoroso e persuasivo, criativo, engenhoso, uma pessoa de posição e reputação profissional, confiável, capaz de natural acesso aos recursos necessários, não dependente
compreensivo, consequentemente não reativo, pessoa de integridade, humilde, objetivo e neutro com relação ao resultado.